Olá, o tema do Estúdio News de hoje é o cigarro eletrônico, seus riscos e as regulamentações. E para conversar com a gente, nós recebemos o Antônio Carlos de Freitas Júnior. Ele é doutor e mestre em Direito Constitucional pela USP, e o Fábio Feio, que é oncologista do Hospital Moriá. Olá, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Bom, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, existem 1 bilhão e 300 milhões de usuários de tabaco em todo o mundo. E ele mata cerca de 8 milhões de pessoas por ano, mais de 7 milhões de fumantes ativos e 1 milhão de passivos. Desse total, 1 milhão de óbitos ocorrem nas Américas. E a expectativa de vida dos fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que a dos não fumantes. Eu começo perguntando para o Dr. Fábio do que é composto o cigarro eletrônico, os vapes, né, como eles são chamados, de que forma ele funciona? Olá, eu agradeço ao convite para a gente bater esse papo, discutir um tema bastante relevante, né? E o cigarro eletrônico, ele é uma nova formulação do cigarro convencional, diferente do cigarro que é produzido previamente, que é distribuído em maços e cortado. Esse cigarro eletrônico, ele são dispositivos portáteis, né, que você consegue colocar algumas substâncias e vaporizar em vez de inalar. É um mecanismo diferente de ter contato do que o cigarro convencional. E ele permite também, por ser essa questão de vapor, que seja acrescentado odores, como chocolate, menta, e isso acaba sendo muito atrativo para o público-alvo desse tipo de dispositivo, que são os jovens, adolescentes, os adultos jovens. Ele tem nicotina? No geral, sim. Como a gente não tem uma regulação, o cigarro a maioria deles tem nicotina, porque o interessante é que para a indústria do tabaco, é que migre o hábito do cigarro convencional para esse cigarro eletrônico, e nós sabemos que a nicotina é que causa a dependência química do cérebro. Então, a maioria deles sim, mas alguns cigarros eles não têm nicotina na composição do cigarro eletrônico. A comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidos aqui no Brasil desde 2009. Mesmo assim, todo mundo que deseja tem acesso a eles. Eu pergunto agora para o Antônio, como funciona esse mercado aqui no nosso país? Infelizmente, a despeito de você ter uma regulação já proibindo, então no Brasil você não pode vender, comercializar, importar os cigarros eletrônicos. Mas como você tem essa proteção da venda, fica muito na fiscalização, vamos dizer assim, da vigilância sanitária contra o contrabando. E o contrabando existe. E quando você tem lá o cigarro eletrônico sendo fumado, aí você não tem um comportamento proibido. Então entende, a lei até o momento, ou melhor, a regulação da Anvisa proibiu a comercialização, a importação, mas o comportamento da pessoa de fumar, ele não está proibido. Diferentemente em lugares fechados, não estou falando de lugares fechados. Não está proibido, o que dificulta a fiscalização e foca a fiscalização apenas na questão do contrabando. E nós sabemos que a questão do contrabando, não somente dos cigarros eletrônicos, mas de outros produtos, você tem grande permissibilidade, você tem lugares que são colocados à venda isso, então você tem dificuldades da fiscalização. Esse é o grande problema. E também, então, talvez falte à sociedade civil um compromisso coletivo de banir este contrabando, de banir este comportamento ruim à saúde. Você explicou mais ou menos, Dr. Fábio, a diferença em relação ao cigarro tradicional. Porque muita gente diz, eu vou migrar para o cigarro eletrônico porque ele não é tão prejudicial à saúde. Isso é verdade? Isso não é uma verdade. O primeiro cigarro eletrônico foi produzido em 2003 na China, e a ideia que se vendia era justamente essa: vamos formular um cigarro que ajude as pessoas a pararem de fumar, né? E nós já temos alguns dados clínicos já bem correlacionados de alguns malefícios relacionados com este tipo de cigarro, principalmente dano em vias respiratórias, em pulmão. Com a inalação
desse cigarro eletrônico, ele causa doença inflamatória pulmonar, que isso já está bem descrito, é uma síndrome chamada EVALI, que ela é caracterizada por tosse, falta de ar e febre, às vezes até simulando o acometimento pulmonar que a gente viu durante a pandemia pela Covid, que é aquele padrão de inflamação no pulmão. Ele também pode causar inflamação na boca, porque como é feito por inalação oral, alguns dados nós já temos de danos cardíacos que podem ser ocasionados, como hipertensão, alguns tipos de arritmia. E nós temos dados iniciais, ainda não tão claros, isso que a gente não tem ainda certeza, de potencial neoplásico ou carcinogênico das substâncias contidas no cigarro eletrônico, né? Eu acredito que isso, nós não temos esse dado ainda por ser algo que está sendo usado em 2 décadas. A gente tem que ter um período maior de exposição para a gente poder criar um elo causal relacionado com neoplasias e o cigarro eletrônico. Mas a minha impressão é que isso é uma questão de tempo. Quando a gente avançar nesse acompanhamento, a gente vai acabar vendo esses casos de câncer relacionados como o do cigarro convencional. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as empresas de tabaco gastam mais de 8 bilhões de dólares por ano, isso em marketing e publicidade. Usam cores lúdicas, aromas, oferecem mais de 200 sabores diferentes, como eles falaram agora há pouco de chocolate, por exemplo. Isso tudo como estratégia para aumentar a quantidade de usuários. De que forma as indústrias do segmento, Antônio, fazem esse lobby? Olha, claro que no Brasil, tanto o cigarro convencional como o cigarro eletrônico, você tem proibição de ter todo esse aparato de comercialização, de marketing, de publicidade. Só que continua tendo a venda, então vamos partir do pressuposto do paradigma do cigarro convencional, que você tem distribuição, você tem certa logística que acaba ajudando nessa comercialização. Isso no cigarro convencional existe e está se tentando aí a liberação desse cigarro eletrônico para atingir nessa logística. E especialmente essa questão que foi muito bem falada por você, Renata, de sabores, de aparato, que chame a atenção também, o Dr. Fábio falou sobre isso, chame a atenção do público jovem. A maioria, vamos dizer assim, os países que permitem o cigarro eletrônico, eles proíbem esse tipo de artifício. Eles proíbem essa saborização, eles proíbem que a embalagem seja, de alguma forma, lúdica. Então, mesmo os países que permitem isso, esses atrativos, esses recursos de marketing, esses recursos até mesmo psicológicos, de facilidade, de atrair o público com a embalagem, com o sabor, além da nicotina, além das substâncias, isso é proibido. Então, eu acho que talvez as regulações de outros países elas vão muito contra esse sentido para que não se aproveite desses recursos para atrair o público jovem, público adulto, para o uso desse cigarro eletrônico. Muito interessante. Complementar uma coisa, Renata, eu acho que essa questão que o Antônio abordou do atrativo do cigarro e desse lobby, a gente pode colocar até do ponto de vista médico e científico também. Em 2019, foi publicado um artigo numa revista importante, médica, em que eles dividiram pessoas que queriam parar de fumar com as terapias que a gente costuma já usar de maneira convencional para cessar o tabagismo, que são aqueles PETs, os adesivos e chicletes com nicotina, e aconselhamento psicológico. E um outro grupo, ele substituiu essa terapia de reposição com o cigarro eletrônico e também com aconselhamento. E aí eles viram, durante essa publicação, que o grupo que fumou o cigarro eletrônico, ele acabou tendo uma redução, teve maior ganho de reduzir o consumo de cigarro. Mas esse trabalho ele tem alguns vieses, algumas coisas que as próprias sociedades médicas debatem acerca disso, que tinham 2 fatores, né, envolvidos com esse trabalho.
que as pessoas que faziam o aconselhamento psicológico, elas sabiam exatamente o que as pessoas estavam utilizando, se era a terapia convencional e se era o cigarro eletrônico. Então, isso acabava tirando um pouco a credibilidade desse estudo. E um outro fator importante é que a taxa no percentual das pessoas que pararam de fumar usando a terapia convencional de reposição de nicotina foi de apenas 9%, que é menos da metade do que a gente costuma ver dentro da literatura. Dentro da literatura, de cada 5 pessoas que iniciam esse processo de parar de fumar, de 5, uma acaba conseguindo abandonar. Então, esse trabalho especificamente era só a metade do que a gente esperava. Então, era uma outra crítica que existia, porque a gente vai poder escutar em algum momento alguém comentar, não, mas o cigarro eletrônico ajuda as pessoas a parar de fumar. Isso nós acreditamos que não é verdadeiro. Eu acho que é bom, Renata, a gente organizar, que a gente veio aí, vamos assim, década de 70, 60, 70, 80, que o cigarro era a coisa mais bonita. Cinema. Era charmoso, as pessoas fumavam, então tinha que ter orgulho de fumar. Então você tinha toda uma psicologia social, todo um aparato de marketing, de mercado, para as pessoas sentirem felizes fumando. Até tinha aqueles comerciais de uma pessoa vitoriosa, forte, fumando. Teve todo um processo social e a gente começou a ver as pessoas com vergonha de fumar. Toda a questão da proibição de lugar fechado, a gente começou a ter um processo. E vamos dizer assim, que o cigarro eletrônico ressuscitou essa indústria. Porque o que estava feio lá no olhar do jovem, né? Aquela, você fuma, tem que ir escondido, né? Tinha que sair daquele ambiente do clube, do barzinho, tem que sair todo mundo para o canto. Começou a mudar com o cigarro eletrônico. E o que fortalece, vamos dizer assim, uma indústria toda querer transmitir que esse cigarro eletrônico seja melhor num contrafluxo de todo um processo que começou a afastar o cigarro do dia a dia da sociedade. Então é preciso olhar com esse olhar, vamos dizer assim, também social, sociológico, de ver que existia um processo de afastamento do cigarro, que o cigarro eletrônico está, vamos dizer assim, revisitando e tentando modificar esse processo. Eu acho que a sua observação é perfeita. Na verdade, é isso mesmo. A indústria do tabaco, ela não quer perder os clientes. E a gente sabe que para uma pessoa madura é mais difícil que ela venha a fumar, né? Então, eles têm que agir nos adultos, jovens, nos adolescentes. E a forma de tornar um produto, como você comentou, novamente atraente é através... Apetecível, né? Mais atraente. É uma pena porque as campanhas voltadas para o cigarro tradicional, de colocar os doentes na caixinha, né, do cigarro, veio com força. E a gente vê nos últimos anos esse número reduzindo. E aí o que não acontece com os vapes, que só vem aumentando. Só para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria falar sobre a questão dos fumantes passivos. Você citou até agora há pouco, dos fumantes em lugares fechados. Um fumante passivo de cigarro eletrônico também acaba tendo a saúde prejudicada? Eles também são proibidos em ambientes fechados? Também tem que acabar com esse mito. Só porque virou um vape, as pessoas têm uma percepção de que não tem a proibição porque não está a chama acesa. A legislação, ela proíbe qualquer objeto fumígeno. Então, também é um objeto fumígeno o seu vape, aquele objeto. É a mesma coisa que você imaginar que num parque é proibido bicicleta. Aí você entra com uma moto e é permitido. Não faz o menor sentido. Então, é proibido também, a legislação ela impede que em ambientes fechados você fume um cigarro tradicional e também o cigarro eletrônico, chame você do que quiser. Vape, pod, o nome não importa. O que importa é que se é o ato de fumar, também está proibido pela legislação nacional. E faz mal para a saúde de quem está... Sim, faz, porque além da nicotina, nós sabemos que muitos desses produtos têm aldeído, têm nitrosaminas, que são substâncias, como eu comentei, capazes de causar inflamação, somente no pulmão, boca, e muito possivelmente esses pacientes vão desenvolver, seja de forma ativa ou passiva, algum tipo de neoplasia relacionado, sim, a esses dispositivos eletrônicos.
Dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que o consumo de cigarro eletrônico aumentou 600% nas Américas nos últimos 6 anos. Já o Ministério da Saúde revela que, mesmo proibido no país, o cigarro eletrônico já foi experimentado por cerca de 1 milhão de brasileiros, dos quais 70% são jovens, entre 15 e 24 anos. Doutor Fábio, quais os riscos do cigarro eletrônico para esse grupo especificamente, que a gente já vinha falando aqui, que é o público-alvo, principalmente da indústria do tabaco? Um jovem que fuma um vape, ele pode se viciar no cigarro tradicional ou até em outros tipos de drogas? Eu acho que é muito claro, assim, a gente tem alguns dados epidemiológicos que o porquê que essa população é a população alvo das campanhas do cigarro eletrônico, né? Dados epidemiológicos mostram que, em média, 2/3 dos fumantes eles começam nessa faixa etária entre 14 e 18 anos. Então, vai ser a população mais suscetível. E a questão do cigarro eletrônico, nós temos algumas análises, alguns dados já que reforçam que o cigarro eletrônico, um dos riscos, além dos danos à saúde que nós já comentamos, ele não consegue diminuir o risco da pessoa parar de fumar. Então, ela acaba ficando mais dependente da nicotina. Então, muitas das vezes, ela tenta substituir, mas aí ela acaba fumando mais e acaba utilizando o cigarro eletrônico e o convencional. Então, tem esse grande risco da gente formar uma nova geração de pessoas realmente dependentes de cigarro e de nicotina, que, ao meu ver, é um grande retrocesso, porque tanto no nosso país como nas Américas, a gente vinha observando uma diminuição da incidência de pessoas que usavam produtos relacionados ao tabaco, né? Bom, existe um projeto de lei sendo debatido no Congresso que propõe a regulamentação dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Projeto esse que vem sendo criticado por muitas entidades e defendido por quem acredita que a venda ilegal pode gerar mais segurança aos consumidores. O que esse projeto prevê? Olha, esse projeto, na verdade, tem vários projetos. Tem um projeto que regulamenta e outros projetos que proíbem terminantemente. O que regulamenta está em tramitação no Senado Federal e ele coloca uma série de regras sobre as substâncias, sobre a transparência, sobre quais substâncias que estão naquele cigarro eletrônico, toda a regulação sobre como vai ser vendido isso, comercializado. O fato é que toda a discussão na sociedade é importante. Então, o que você tem hoje na Anvisa, que nós falamos no início do programa, que é a proibição apenas no ponto de vista da vigilância sanitária, ou seja, afeta só o contrabando, está sendo insuficiente para evitar o comportamento. Porém, quando você abrir, todo esse processo de regulação, você vai permitir em lojas, etc. Tem um impacto que a sociedade precisa compreender qual é o impacto disso e qual, vamos dizer assim, a barra de saúde que a sociedade quer. Mas é isso, o projeto ele permite os cigarros eletrônicos, porém cria uma série de regras sobre a comercialização e o conteúdo, e especialmente a transparência sobre esse conteúdo e o mercado consumidor. Doutor Fábio, você quer fazer uma... Eu queria comentar em relação a essa questão que tem o aspecto jurídico, como o Antônio comentou, né? E do ponto de vista médico, nós dentro do nosso país temos uma aliança de várias especialidades médicas relacionadas a rastreamento e combate de câncer de pulmão, que elas são contrárias a qualquer comercialização, legislação e utilização do cigarro eletrônico. Porque se a gente olhar retrospectivamente, como foi comentado lá nos anos 50, 60, 70, nós não tínhamos de maneira muito clara quais os malefícios que o cigarro causava. Então, fica muito difícil, do ponto de vista médico, a gente defender algo que vai certamente, e está comprovado, que é maléfico para a saúde das pessoas, né?
Eu ia te perguntar agora, qual que é o protocolo geralmente seguido para quem quer deixar o vício? Tem um tratamento indicado? Ele é feito à base de medicação? Sim, o tratamento para a cessação de tabagismo a gente costuma dividir em medidas farmacológicas e não farmacológicas. As medidas farmacológicas envolvem a utilização desde medicações como ansiolíticos, antidepressivos, que reduzam o desejo da pessoa de fumar, e uma reposição de nicotina, seja na forma de adesivos, de chicletes. E temos as medidas não farmacológicas, que tem que ter todo um acompanhamento psicológico, terapia em grupo, apoio nutricional, porque o cigarro, muitas vezes, quando a pessoa está tentando parar de fumar, ela acaba procurando substitutos para o cigarro. Então, aumenta a ingesta de... Eu conheci uma pessoa que ela estava deixando o cigarro, desculpa te cortar, e na hora que vinha o vício, ela pegava aquele açucareiro, comia inteiro, com açúcar puro de colher, para conseguir substituir esse vício. Essas terapias, é uma terapia comportamental, né, que envolve, a gente tenta, além desse aconselhamento, a terapia em grupo, colocar formas, uma forma que a gente tenta é desviar a questão do cigarro para a pessoa fazer alguma atividade, somente atividade física, né? Ela substituir não pelo açúcar, mas algo que vá trazer um benefício, um bem-estar, né, para ela, né? Então, a gente procura trabalhar dessa forma, né? Com essas medidas medicamentosas e não medicamentosas, né? E a gente não pode deixar de falar também que o cigarro é um dos principais produtos contrabandeados aqui no Brasil. Nós estamos falando, né, Antônio, de um comércio ilícito que favorece a corrupção e a criminalidade. Às vezes as pessoas querem imaginar, até para o seu benefício pessoal, de que cada crime ele é fechadinho, né? Contrabando não mexe com narcotráfico, que não tem violência, só para você poder ter uma permissão de fazer aquele ilícito sem o sentimento de que está contribuindo com crime organizado. O fato é que, quando você vai verificar na realidade, os crimes, os criminosos estão completamente conectados. Então, aquele pequeno cigarro que você acha que naquela banca, ali naquele cantinho, está contrabandeado, não fez mal para ninguém, aquilo lá está envolvido com uma série de organizações criminosas ligadas a roubo, a homicídio, ao narcotráfico, etc. Então, não há de se imaginar que você tem esses escaninhos de criminalidade. Não, contrabando é crime e, geralmente, na maioria dos casos, como os sistemas policiais começam a verificar, eles são conectados com organizações criminosas, com violência, às vezes com uma organização muito bem arquitetada, que utilizam como um do seu portfólio de serviços o contrabando de cigarros convencionais e de cigarros eletrônicos. Doutor Fábio, o SUS, ele oferece tratamento em nível nacional hoje para quem quer deixar de fumar? Sim, antes só complementando o que o Antônio acabou de nos dizer, né? Porque a gente vê, às vezes, até do cigarro convencional propagandas contra o contrabando, né? Então, também fica muito estranho a gente pensar que fumar um cigarro, desde que seja algo legalizado, com rótulo, seja benéfico para a saúde. O país tem, sim, pelo SUS, tem uma política nacional de combate ao tabagismo, então as pessoas que querem procurar ajuda para parar de fumar, há dentro das UPAs, dos centros de saúde, em algumas unidades há esse tipo de programa para ajudar tanto do ponto de vista medicamentoso como das medidas não farmacológicas para incentivar a pessoa a parar de fumar, sim. Então, isso está à disposição de toda a população. É bom a gente passar essa informação aqui, porque às vezes as pessoas querem ajuda e não sabem para onde ir, né? E além dessa questão individual da pessoa procurar, eu acho super importante, como vocês comentaram, a questão da legislação, que a gente não tem como voltar atrás, proibir o cigarro convencional, porque é algo que já foi aprovado para uso.
Mas a gente pode, e o governo tem feito isso de uma maneira sistemática, criar campanhas para diminuir a questão que a pessoa venha fumar, como a própria campanha de evitar o fumo em lugares fechados, de ter dentro do rótulo os malefícios, aquelas fotos, as imagens que acabam desencorajando alguém a começar a fumar, né? 2 pontos, Renato, que eu queria complementar. Acho que foi interessante a gente falar sobre essa questão do contrabando, porque para tirar o mito de quando você regulariza, acaba o contrabando. Você tem brinquedos infantis que são contrabandeados e são permitidos. Então isso não é importante. Isso não é verdade, esse mito de que você regulando vai acabar o contrabando. Mas um ponto interessante, Renata e Dr. Fábio, se você procurou o SUS, procurou a sua UPA, não chegou o medicamento que precisa, você precisa reclamar, porque você tem esse direito. Então procure a ouvidoria daquele hospital, procure às vezes a defensoria pública para entrar em algum tipo de ação judicial, para garantir ali um psicólogo, para garantir um medicamento que lhe ajude nessa questão de querer parar de fumar. Então, o Dr. Fábio explicou para a gente da SUS, mas juridicamente também gostaria de explicar. Se está faltando ali na UPA, na UBS, no PS ali, perto da sua residência, perto da sua casa, faça reclamação na ouvidoria, faça reclamação na Defensoria Pública, Ministério Público, porque essa rede do SUS precisa funcionar para benefício da saúde da população. Antônio, como que é a legislação, principalmente em relação aos cigarros eletrônicos, fora do Brasil? Existem alguns países que a gente pode citar aqui como exemplo de onde a lei realmente funciona e o consumo é extremamente baixo? Olha, você tem alguns países, eu poderia citar a Noruega, que proíbe terminantemente. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma regulação. Mas um ponto interessante é que nesses estados, mesmo que permitem, eles são muito firmes nesse combate da embalagem, dos tipos de odores, dos tipos de sabores. Então, mesmo nos países que são permitidos, ou nos estados, no caso dos Estados Unidos, que tem a legislação estadual, tem em massa uma regulação muito firme contra marketing, contra esse tipo de aparato. Na Europa também tem um combate muito, muito firme contra isso e campanhas, né? Como o Dr. Fábio colocou, campanha de sensibilização, de conscientização. Vamos dizer assim, o mundo já está combatendo ativamente isso. Não em todos os lugares com a proibição total, mas que eu posso destacar, além do Brasil, que hoje é proibido totalmente, mas a Noruega, que para mim é uma referência sobre isso, mas nos outros países há uma proibição, sim, quanto a esses artifícios que facilitam assim, o ingresso no público jovem, o ingresso nesse público lúdico, até infanto-juvenil, que é ainda mais triste e mais complexo do que a gente pode imaginar e falar. Eu acho uma coisa também que a gente tem que colocar, que eu acho que não, muitas das vezes, o lobby, quem defende a liberação do cigarro eletrônico, que um dos argumentos que utiliza é que é uma indústria que vai gerar emprego, vai gerar renda, mas assim, não é colocado a que custo isso vai trazer para a população e para o país em relação a custo de saúde mesmo, que essas pessoas vão acabar adoecendo, vão precisar ficar internadas, vão desenvolver doenças respiratórias nesse curso. E do ponto de vista financeiro, será que compensa para o país arcar com esse custo, essa demanda que vai gerar em torno do consumo, para a saúde das pessoas também, de afastamento laboral e tudo? Acho que essa conta a gente não tem clara, né? O nosso tempo está acabando, eu quero escutar vocês dois sobre isso, que a Fundação do Câncer está formalizando uma parceria com a Associação Nacional das Universidades Particulares. Isso com o objetivo de lançar um desafio aí universitário que convoque alunos de universidades públicas e privadas, isso de todo o Brasil, e também professores, a desenvolverem essas temáticas, falando sobre os malefícios do cigarro. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham se a gente está falando aqui de um produto extremamente nocivo, já comprovadamente. É um trabalho que deveria começar até mais cedo, em idade escolar. De que forma a informação aí pode ser um caminho importante para sensibilizar as pessoas? Eu acho que qualquer iniciativa nesse sentido, a gente está numa era de informação que as pessoas têm
muito mais acesso à internet, a dados, publicações. Então, ao mesmo tempo que tem esse lobby em torno do consumo de tabaco, acho que a gente tem que massivamente em todos os ambientes, seja de escola, de universidade, porque a gente já viu que quem está mais suscetível a consumir esse tipo de produtos são os adultos, adultos jovens, os adolescentes. Então, eu vejo como algo positivo que a gente implemente essas campanhas justamente para difundir mesmo a ideia dos malefícios e a gente tentar impedir essa nova roupagem que a indústria do tabaco tem utilizado para angariar novos consumidores do produto, né? Eu acho que a gente sempre tem que lembrar que toda regulação que de alguma forma afeta a liberdade, ela tem uma resistência. Não foi por acaso, quando foi cinto de segurança, papeamento, não pode cinto, meu direito me aperta, me machuca, e o cinto de segurança deu certo. Quando foi para tirar o cigarro dos ambientes fechados, também a grita geral, vai diminuir, vai impactar a economia, vai ter um problema. E nós vimos quão mais civilizado é conviver em ambientes fechados sem o cigarro. E também é importante, na medida que tem esse cigarro eletrônico querendo fugir, né, querendo disfarçar os malefícios do cigarro, é preciso comunicar para a sociedade. Mas eu acho que um chamado importante, Renata, que você falou. Cada vez mais, nesse teclado, no celular, as crianças com 8, 9 anos têm acesso à informação. Esperar que elas cheguem à faculdade para explicar o que faz mal, talvez seja tarde. Porque quando vai lá arrastando para cima, aparece mais um, outro, um amiguinho, um coleguinho, um amiguinho mais velho, um amiguinho que tem mais maturidade e menos maturidade. Então eu acho que cada vez mais, com responsabilidade, com uma linguagem acessível, uma linguagem muito responsável, nós precisamos, quando for colocar hábitos de saúde, tantos positivos para incentivar o exercício físico, incentivar a boa nutrição, sim, mas também desincentivar esses hábitos ruins, como é o cigarro eletrônico, como comidas com gordura trans, como a gente tem uma questão da nutrição muito importante de ser atacada. Então eu acho importante não esperar chegar na faculdade, talvez seja tarde. Toda a questão de neurociência explica, né, a questão dos hábitos, mas sim, a gente com responsabilidade. E também dentro de casa, né, com os nossos filhos, com os filhos dos nossos amigos, com os nossos sobrinhos, com os nossos afiliados, amigos, conscientizar, explicar que tipo de sociedade a gente quer, que tipo de hábito a gente quer para si mesmo e o que a gente quer bem para nós, queremos bem para o próximo. Então, acho um chamado importante de, enquanto antes, a gente explicar que tipo de organismo a gente quer, saúde a gente quer, sociedade a gente deseja. Eu agradeço demais, eu queria só, eu acho até essa questão, se não, porque isso a sociedade vai acabar debatendo, isso não vai ser uma decisão final das sociedades médicas, da área da saúde, a gente pode ser contrário, mas se a sociedade entender que isso é algo que tem que ser legislado e comercializado, eu acho que uma forma é tributar esses produtos de uma maneira bastante importante, severa, tanto não só o cigarro eletrônico, mas o próprio alimento embutido, alimento processado. Eu acho que a gente tem que desencorajar, se não houver uma proibição, desencorajar pelo aspecto financeiro. Acho que é um caminho que a gente pode seguir também. Exatamente, como você disse, fiscalização no começo do programa, a gente termina com a tributação. Fiscalização e tributação podem ser um caminho para tudo isso que a gente está falando. Eu agradeço demais a presença de vocês dois aqui. Nos trouxeram informações assim riquíssimas de um debate importantíssimo que muitas vezes é deixado de lado na nossa sociedade. Estão convidados a voltar. Muito obrigada. Agradeço muito, parabéns pelo programa, pelo tema. E a sociedade precisa discutir, como bem colocamos, para decidir isso em sociedade. Parabéns ao programa por debater isso. Muito obrigada. Eu agradeço também a oportunidade.
O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com o Antônio Carlos de Freitas Júnior, doutor e mestre em Direito Constitucional pela USP, e com o Fábio Feio, que é oncologista do Hospital Moriá. E você já pode acompanhar essa entrevista lá pelo nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!